Amém. Que Deus conduza o coração daqueles que estão assistindo também essa mensagem através das nossas redes sociais, Facebook, YouTube, tá bom? Que Deus abençoe e direcione também cada vida onde estiver. Meu amado, abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 8. Evangelho de Lucas, capítulo 8, verso 22 em diante. Evangelho de Lucas, capítulo 8, verso 22 em diante. Lucas, capítulo 8, verso 22 em diante. Evangelho de Lucas, capítulo 8, verso 22 em diante. Eu quero pensar com os amados nessa noite, quando o mar se agita. É sobre isso que eu quero pensar com vocês nessa noite. Aqueles que estão assistindo também essa mensagem, que Deus alcance o seu coração onde você estiver. Evangelho de Lucas, capítulo 8, verso 22 em diante. Quando o mar se agita. Diz assim a palavra do nosso Deus: aconteceu que, num daqueles dias, entrou ele num barco em companhia dos seus discípulos e disse-lhes: passemos para a outra margem do lago. E partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. E sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles o perigo de sossobrar. Chegando-se a ele, despertaram-no dizendo: Mestre, estamos perecendo. Despertando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água. Tudo cessou e veio a bonança. Então lhes disse: onde está a vossa fé? Eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: quem é este que até os ventos e as ondas repreende e lhe obedece? Até aí, meu amado, feche seus olhos mais uma vez, não o seu coração. Deus de graça, nos conduz em sua palavra, nos direcione nessa noite, para que possamos aprender tudo aquilo que o Senhor tem para nos ensinar, né, através da tua palavra, da tua verdade, com o intuito de crescermos, de sermos aprimorados, fortalecidos, ensinados pelo teu Santo Espírito. Deus, que nesse momento o velho homem se cale e que somente o Senhor, somente o teu Santo Espírito fale aos nossos corações, em nome de Jesus, amém e amém. Quando o mar se agita. Meu amado, é muito bom nós navegarmos em águas tranquilas, né? É muito bom quando o mar está sossegado, quando a nossa vida está tranquila, né? Parece que tudo dá certo, tudo funciona, tudo caminha de bom, né? Tudo caminha de bem, tudo anda conforme os nossos planos, os nossos desejos, as coisas dão certo, tudo acontece, é maravilhoso. Mas vez ou outra vem uma agitação. Vez ou outra o barco dá uma sacudida. Vez ou outra o mar se agita, as coisas saem da rotina, né? As coisas parecem que não funcionam mais, não dão certo. As coisas começam a ficar difíceis. E nós muitas vezes tentamos seguir adiante, mas o barco parece que não anda, né? Não vai, as coisas não funcionam, não dão certo. Muitas coisas acontecem de uma vez só, né? Porque o mar está agitado. E é interessante, meu amado, que quantas e quantas vezes Jesus com os seus discípulos passaram pelo mar da Galileia. Quantas e quantas vezes Jesus e seus discípulos andaram para aquele lugar. Quantas e quantas vezes eles fizeram esse trajeto de ir, de vir, de uma forma tranquila. Mas nesse dia, o mar estava agitado. E ali era costumeiro isso. Era o lugar de grandes ventos, de altas ondas. As ondas podiam chegar até 6 metros de altura. Era um lugar propício para isso. Mas apesar daqueles homens já terem passado por ali inúmeras vezes, nesse dia o mar se agitou. E foi justamente nesse dia que parece que Jesus resolveu tirar uma soneca, um cochilo. Parece que Jesus resolveu deixar os marinheiros, os homens, os pescadores, homens que tinham a prática de conduzir o barco. Vocês conduzem isso. E eu vou sossegar, eu vou descansar, eu vou dormir um pouco. E quantas vezes nós não perguntamos: Senhor, mas por quê? Por que o Senhor está permitindo tudo isso? Parece que o Senhor está dormindo, parece que o Senhor está aquém, parece que o Senhor não está vendo a situação que eu e minha casa estamos. Onde está o Senhor? Meu amado, é sobre isso que nós vamos ver nessa noite, dentro desse texto, quando o mar se agita.
A primeira coisa que eu e você precisamos entender é que nem todos verão as coisas da mesma forma como você. Nem todos entenderão da mesma perspectiva que você tem visto. Nem todos entenderão que a circunstância que nós passamos é igual, é da mesma forma. Parece que a mesma coisa que acontece na minha vida acontece na vida do outro, mas parece que são perspectivas diferentes, situações diferentes, momentos diferentes. Parece que um lida de uma forma, o outro lida de outro, e isso é normal. Quando nós olhamos para Mateus e Marcos, que relatam também esse texto, que relatam também sobre este acontecimento, eles narram e diz que eles estavam no mar, eles estavam em alto mar, mas quando Lucas narra aqui, ele diz: nós estávamos no lago. Eles estavam num lugar talvez mais tranquilo, mais sossegado. O que para uns parecia a agitação de um mar, de alto mar, para outros era simplesmente um lago. O propósito era o mesmo: atravessar de uma margem para outra. Atravessar de um lugar, sair de um lugar onde Jesus estava e atravessar para outra margem. E o texto, a narração dos outros evangelhos diz que a multidão também começou a seguir Jesus no mesmo barco, ou com outros barcos ao redor. Seguiram a Jesus, cada um nos seus barquinhos, indo para outra margem. E parece que a onda veio só onde estavam os discípulos. Parece que a agitação veio só para aqueles que ali estavam, né? Mas, meu amado, o que nós precisamos aprender é o que para uns parece um mar em fúria, para outros é simplesmente um lago. Para outros é tão passageiro, para outros é algo tão natural, tão ao acaso, que nem se dão ao trabalho, que nem ficam muito preocupados. A questão é como que nós encaramos cada situação, como que nós encaramos cada momento da nossa vida, como nós encaramos cada passo que nós damos, cada acontecimento em nossa vida, como nós encaramos isso. Encaramos como um mar em fúria, e parece que vamos morrer aqui, vamos deixar tudo, largar tudo, porque certamente nós vamos naufragar nesse lugar. Ou vamos encarar como um lago tranquilo, que é apenas uma tempestade, e nós precisamos aprender a passar por elas. Nós precisamos aprender a ir adiante, nós precisamos aprender a enfrentar a agitação do mar, a enfrentar as agitações do dia a dia. Entenda, meu amado, que o mar não estava em alvoroço o tempo todo. Fazia parte que em alguns momentos, algumas circunstâncias, o mar se levantasse, ondas viessem, ventos fortes acontecessem. Mas eles passaram por ali tantas vezes por este lugar. Mas nesse dia, as coisas não funcionaram muito bem. O mar se levantou, o vento começou a bater contra eles, e o desespero veio. E o desespero veio sobre a vida deles. Entenda, meu amado, se o Senhor está dentro do barco da sua vida, não há o que temer. Se o Senhor faz parte ali, ainda que pareça que Ele está tirando uma soneca, ainda que pareça que Ele está, talvez, não ligando muito, mas Ele está dentro do barco. Há uma velha canção infantil que diz: com Cristo no barco tudo vai muito bem, porque Cristo está no barco. Mas acontece que muitas vezes nós estamos olhando a agitação do mar, estamos olhando os ventos intensos, estamos olhando a tempestade, e esquecemos de olhar quem está dentro do barco? O Senhor. Se o Senhor está em nossas vidas, não há o que temer. Os ventos vão vir, a agitação do mar vai acontecer, mas o Senhor vai nos fazer passar por elas, porque o Senhor está dentro do barco. O que nós precisamos é aprendermos a olhar para o Senhor. Então, na segunda coisa que nós aprendemos aqui é: vá até Jesus. O verso 23 e o verso 24 diz: enquanto navegavam, ele adormeceu, e sobreveio uma tempestade e vento no lago, correndo eles o perigo de sossobrar. Chegando-se a ele, despertaram-no, dizendo: mestre, mestre, estamos perecendo. Despertando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água. Tudo cessou e veio a bonança. Quando as agitações vêm na nossa vida, para onde que você corre? Quando as coisas difíceis acontecem em nossa vida, para onde é o seu refúgio? Qual que é a providência que você toma? Qual é a atitude que você toma? Qual é a ação que você toma? Lembre-se sempre, cada ação ela tem uma reação.
Se nós tentamos resolver as coisas do nosso jeito, da nossa forma, com a nossa mentalidade, com o nosso jeito de ser, as coisas não dão certo. Meu amado, ali era tudo, a maioria deles eram pescadores, homens acostumados com o barco, homens acostumados a pescar em alto mar, homens acostumados a manusear o barco. Se fosse eu e você, talvez nós não saberíamos o que fazer. Se fosse Lucas, um médico, não saberia o que fazer. Se fosse um outro apóstolo que não sabia manejar o barco, eles estariam perdidos. Mas ali havia grandes pescadores, homens que estavam na lida diária enquanto Jesus os chamou. Homens que já passaram por grandes tempestades, mas que naquele momento não souberam resolver. E quando eles se viram em apuros, o que eles fizeram? Foram até Jesus. Correram até o Senhor, clamaram ao Senhor, dizendo: Mestre, socorre-nos. Mestre, vem em nosso socorro, vem em nossa direção, porque nós vamos perecer. Jesus era marinheiro? Não. Ele era pescador? Também não. Ele sabia manusear um barco? Não. Ele nunca havia manuseado um barco. Ele não era pescador. Mas ele tinha autoridade para mudar qualquer coisa. O que os discípulos buscavam não é alguém que pudesse direcionar o barco, mas alguém que pudesse fazer a tempestade se acalmar. Alguém que pudesse fazer a tempestade cessar. Eles sabiam que Jesus não era marinheiro, sabiam que Jesus não era pescador, mas eles sabiam que Ele era todo-poderoso para fazer com que aquela tempestade se cessasse. O que acontece é que muitas vezes, em vez de nós irmos até o Senhor, em vez de nós clamarmos a direção do Senhor, em vez de nós buscarmos a direção do Senhor, nós tentamos resolver da nossa forma. Nós tentamos resolver do nosso jeito. Nós tentamos impor as coisas da nossa forma, da nossa maneira, mas não vai funcionar. Não vai dar certo. Porque a agitação que muitas vezes sobrevém ao barco da vida é o Senhor querendo trabalhar no seu coração, na sua vida, em você. É o que nós precisamos entender. O mar, ele se colocou em fúria. O vento veio impetuoso. Bateu contra aquele barco que parecia que eles iam a ser descaçalhados em alto mar. Ou simplesmente num lago, como diz Lucas. Mas o que eles precisavam entender é que o Senhor estava trabalhando na vida deles. O Senhor estava de fato colocando a fé e a vida deles em prova. Meu amado, passar pelas tempestades da vida não significa que é o fim, mas significa que o Senhor está trabalhando, tratando na minha vida e no meu caráter, na minha forma de lidar com as coisas, na minha forma de me postar, de me colocar diante das circunstâncias. Quantas e quantas vezes nós não passamos por algumas lutas, dificuldades, coisas que muitas vezes nós nos colocamos naquela situação, mas o Senhor permitiu que aquilo acontecesse em nossa vida para nos tornar fortes, para nos encorajar, para nos levar para um outro nível de aprendizado, de crescimento, de comunhão, de ver o agir do Senhor. Mas nós precisamos muitas vezes tomar uma posição, nós precisamos muitas vezes tomar uma atitude, mas não uma atitude qualquer, na minha força, na minha sabedoria, no meu jeito de lidar com as coisas, mas uma atitude buscando o direcionar, buscando ao Senhor, porque Ele tem a melhor saída e a melhor solução. Foi o que aqueles discípulos fizeram, buscaram ao Senhor, se colocaram diante do Senhor, acordaram o Mestre, diz: Mestre, acorda, nós vamos perecer. Parece que o Senhor não se importa com isso, o Senhor não está sentindo a agitação das águas. Onde está o Senhor? Onde está o Senhor em meio a toda essa agitação? Em meio a toda essa tempestade? Em meio a todas essas coisas? Quantas vidas se perderam e muitas vezes há o questionamento: mas onde está o Senhor que permitiu isso? A agitação do mar faz parte da nossa vida. Os ventos impetuosos fazem parte. Estamos susceptíveis a isso, mas entender que o Senhor continua dentro do barco é primordial. E onde o Senhor está, o barco não afunda.
Ele vai passar por fortes rajadas de vento, por fortes ondas, por grandes e temíveis ondas, mas o barco vai continuar no propósito pelo qual o Senhor designou. Meu amado, o que determina ou o que permite o fim de algo é o Senhor. É o Senhor que de fato permite ou não que algo aconteça, que algo de fato venha sobre a nossa vida. Mas quando ela vier, busque a direção do Senhor. Corre até o Senhor. Busque a sabedoria do Senhor. Diz: mestre, socorre-me, porque eu não sei o que fazer. Muitas vezes nós achamos, porque somos bons em alguma coisa, que nós sabemos como lidar com cada situação. E nem sempre é assim. O Senhor sempre nos leva a crescermos, a aprendermos, nos leva a desafios maiores, para que possamos a cada momento buscar a presença e o direcionar do Senhor. Não importa a circunstância, meu amado, não importa o momento, não importa os fortes ventos, apenas busque a direção de Deus para a sua vida em todo o tempo. E não cesse, não ache que o mar está tranquilo, não ache que a sua vida não vai passar por algumas tempestades, não ache que você já passou por tudo nessa vida, que agora é só conduzir até o final. Não. O Senhor sempre vai dar uma agitada no seu barco. Ele sempre vai permitir que algumas ondas batam contra o barco. Para te fazer parar? Não. Para te tornar cada vez mais forte. Para te tornar cada vez mais resistente. Cada vez mais preparado para chegar no propósito e no objetivo que o Senhor assim designou. O verso 24 nos diz: despertando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água, tudo cessou e veio abundância. E aí então Jesus vira para os seus discípulos e pergunta: então lhes disse, verso 25, onde está a vossa fé? Eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: quem é este que até os ventos e as ondas repreende e lhe obedecem? Uma terceira coisa que eu e você precisamos entender e muitas vezes responder é: onde está a sua fé? Onde de fato está a sua dependência do Senhor? Onde de fato está a sua confiança em Deus? Onde de fato está a sua busca pelo Senhor? O Senhor pergunta para aqueles discípulos. Nos outros evangelhos, eles relatam dizendo: por que sois assim tão tímidos, homens de pequena fé? Por que vocês não confiam? Por que vocês não dependem? Por que vocês não de fato não colocam a fé de vocês em um outro nível? Mas, Senhor, nós fizemos isso. Nós fomos até o Senhor. Nós buscamos ao Senhor. Nossa fé, de fato, foi em buscar o Senhor. Mas o que os discípulos não entendiam é que Jesus tinha dado autoridade para eles, repreender os ventos e o mar. Eles tinham autoridade para isso, porque eles estavam caminhando com o Senhor. Eles estavam andando com o Senhor. Eles estavam vivendo, andando, crescendo, comendo, dormindo com o Senhor. Eles tinham autoridade para isso, para acalmar o vento e o mar. Mas eles não exerceram a fé que eles haviam aprendido no Senhor. Meu amado, entenda uma coisa. A questão aqui, o Senhor não questiona o mar e o vento. Ele não pergunta: vento, mar, por que vocês estão tão agitados assim e batendo justamente contra o barco que eu estou? Ele não questiona a natureza, ele não questiona o mar, ele não questiona o vento, ele questiona os discípulos. Porque o que nós precisamos entender é que o tratar do Senhor é conosco e não com o outro. Os discípulos poderiam muito bem colocar a culpa no vento, no mar, dizer: Senhor, isso é normal, isso acontece aqui constantemente. O mar se agita constantemente, o vento bate contra os barcos, que olha, quase sempre. Mas o que o Senhor questiona é os seus discípulos. Ele diz: olha, vocês estão caminhando comigo há tanto tempo, dormindo, levantando, se alimentando comigo, andando, vendo os milagres, vendo os sinais, e vocês ainda são tímidos? O Senhor muitas vezes, Ele quer trabalhar e tratar na nossa vida.
Mas nós vamos sempre ficar olhando ou colocando a culpa no vento, no mar, na agitação do barco, e nunca olhando dizendo, como eu sou pequeno, como eu sou falho, como de fato eu sou tímido, como de fato eu não tenho fé, como de fato eu não cresci ainda, como de fato eu preciso mudar muito na minha vida. E meu amado, para que nós possamos passar pela agitação do mar, nós precisamos entender que nós precisamos ser tratados por Deus para isso. A agitação do mar não é para fortalecer simplesmente a sua vida, mas é para fortalecer o seu caráter, a sua fé, a sua dependência no Senhor, o seu crescimento no Senhor, a sua intimidade com Deus, o seu testemunho diante das outras coisas, diante dos outros. Onde está a nossa fé? Muitas vezes nós podemos olhar para esse texto e dizer, mas os discípulos procuraram o Senhor. Eles foram até a fonte, mas o Senhor ele sempre quer mais de nós. Entenda que muitas vezes o que nós que precisamos aprender é que o Senhor vai colocar circunstâncias, situações em nossa vida para que nós sejamos mudados. O Senhor ele acalmou o vento, acalmou o mar e foi bater um papo com os seus discípulos. Diz, por que vocês são assim? Tímidos, pequenos, falhos, homens de pequena fé. Certamente ele sabia constantemente dos defeitos dos seus discípulos. Mas quando aquele momento veio, era momento de fato eles colocarem a fé deles à prova, verem que haviam mudado, verem que suas vidas não eram mais a mesma, que de fato eles haviam crescido, aprendido algo diante do Senhor. A agitação, meu amado, do mar, a agitação das ondas, a agitação do vento contra a nossa vida é para nos levar a um nível maior de transformação, de crescimento, de amadurecimento, de intimidade com o Senhor. Nós precisamos mudar constantemente, nós precisamos exercer cada vez mais a nossa fé no Senhor, a nossa vida no Senhor, o nosso crescimento diante do Senhor, o nosso caminhar na presença do Senhor. Não é tempo mais de timidez, de ficar muitas vezes reclamando, mas Senhor, por que o Senhor vai tirar um cochilo agora? Justamente agora, que o barco está agitado, que as ondas estão grandes, que o vento está forte. Não é hora do Senhor tirar um cochilo. Socorre-me. E aí o Senhor olha para aqueles discípulos e diz, vocês não aprenderam nada? Vocês de fato não viram nada? Vocês não aprenderam nada daquilo que eu ensinei esse tempo todo? Diante de tantos milagres, tantos sinais, tantas coisas. Meu amado, é tempo de nós mudarmos. É tempo de nós crescermos. É tempo de nós colocarmos aquilo que temos aprendido diante do Senhor. Diante da presença do Senhor. É tempo de nós avançarmos, crescermos, sermos mudados pelo Senhor. Quando o mar se agita, é hora de nós colocarmos em prática o nosso crescimento, o nosso compartilhar, o nosso andar diante do Senhor. E de fato vemos o quanto nós temos aprendido do Senhor e para o Senhor. Que nós possamos buscar cada vez mais e mais o crescimento diante do Senhor, a mudança que nós precisamos e necessitamos. Quer que as coisas se tornem em bonança na sua vida, quer que as coisas voltem a caminhar tranquilamente. Pergunte para o Senhor o que você precisa mudar, o que você precisa deixar, o que você precisa colocar em prática, o que você precisa fazer. E nunca coloque a culpa no mar ou no vento, porque o Senhor não está preocupado com o mar ou com o vento, mas está preocupado com você, conosco. O quanto nós temos aprendido, o quanto nós temos crescido, o quanto nós temos caminhado na presença do Senhor. A agitação do mar e do vento vai acontecer em todo tempo, em cada momento, mas que nós possamos sempre estarmos prontos para exercer a nossa fé no Senhor. E por último,
Quando nós aprendemos isso, meu amado, quando nós aprendemos a colocar em prática a nossa fé, a nossa caminhada no Senhor, quando nós aprendemos a buscar mudarmos, a buscarmos crescermos, a buscarmos termos atitudes diferentes, ações diferentes, comportamentos diferentes, crescimento espiritual, a vida de oração, vida de aprendizado, vida de compartilhar da palavra do Senhor, de testemunhar, de ser uma mudança na nossa vida, na nossa casa, de sermos o arauto do Senhor. Quando nós nos comprometemos a isso, mesmo que o mar se agite, nós vamos ver, vamos testemunhar as maravilhas do Senhor. E assim como naquele momento que os discípulos olharam uns para os outros, ainda com medo, ainda com as pernas bambas, perguntaram: quem é este? Quem é esse que até o mar e o vento lhe obedecem? Quem é esse que faz as coisas se acalmarem? Quem é esse que está no controle de todas as coisas? Entenda, quando nós começamos a andar com o Senhor, nós vamos vendo o agir de Deus, o crescimento, o ensinamento, o compartilhar do Senhor, os feitos de Deus. E nós vamos dizer: mas quem é esse? Por quê? Quem é esse que tem cuidado de cada detalhe da nossa vida? Que um suspiro diante do Senhor vira algo concreto, que um anseio na presença do Senhor se torna algo de fato real em nossa vida, porque nós começamos a andar diante do Senhor, nós começamos a crescer diante do Senhor, nós começamos a buscar o Senhor, nós começamos a mudar a nossa vida, a nossa maneira de ser, a nossa maneira de se portar, a nossa maneira de agir. Nós começamos a um processo de transformação em nós, e nós vamos vendo Deus agindo, Deus trabalhando, Deus nos levando a um crescimento espiritual, de maturidade, de fato vermos e compartilharmos das mudanças do Senhor. Mas quem é esse que tem transformado a nossa vida? Meu amado, o primeiro amor, o primeiro anseio, a mudança de Deus em nós precisa continuar acontecendo sempre. O Senhor, Ele não mede a nossa vida espiritual pelo quanto nós conhecemos de Bíblia. O Senhor não mede a nossa vida espiritual por quanto nós conhecemos de teologia. O Senhor não mede a nossa vida espiritual por quanto nós temos de conhecimento humano. Mas o Senhor mede a nossa vida espiritual, o quanto nós temos mudado diante dEle, diante das adversidades, diante da agitação do mar, diante dos problemas, das circunstâncias. O Senhor mede a nossa vida espiritual, o quanto nós temos reagido espiritualmente diante de cada coisa, diante de cada momento, o quanto nós temos agido diante das adversidades. O Senhor mede a nossa vida espiritual, por quanto nós temos sido transformados por Ele, por quanto nós temos crescido diante dEle. A agitação do mar é o processo de Deus na nossa vida, para que nós possamos crescer, amadurecer, para que nos leve a outro nível, a outro estágio de amadurecimento. E, meu amado, só tem duas formas de nós buscarmos isso: oração e devocional. Oração e palavra, oração e Bíblia, oração e buscar os ensinos dessa verdade constantemente. Quando você for falar com o Senhor da próxima vez, diga: Senhor, o que eu preciso mudar para ser um homem de fé, uma mulher de fé? O que eu preciso mudar para ser um homem de caráter, para ser uma mulher de caráter? O que eu preciso mudar para ser um homem que busca ao Senhor, um homem que de fato não seja tímido na sua fé, uma mulher que não seja tímida na sua fé? O que eu preciso mudar para que o barco possa seguir o seu rumo? O que eu preciso deixar? O que eu preciso aprender para o meu crescimento espiritual? O que eu preciso fazer para compartilhar, para testemunhar quem é o Senhor aqui dentro de casa, no meu serviço, onde eu estiver? O que eu preciso? Qual que é o processo que eu preciso, Senhor? Ainda que o mar esteja agitado, vai vir a bonança, meu amado. Mas aprenda que a agitação, ela faz parte do nosso ensinamento, do nosso crescimento, para vermos e aprendermos do Senhor. A agitação do mar, ela acontece uma vez ou outra. Às vezes parece que o mar só está agitado, né? Que o mar está agitado faz tempo. Mas Deus está trabalhando a nossa vida.
Deus está trabalhando em nós para que possamos aprender dele. O Senhor diz: vinde a mim, todos vós estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E ele diz também: tomai o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e suave de coração. Se nós não temos essas duas coisas, a mansidão e o suave nas palavras, no agir, nós não estamos aprendendo do Senhor. Porque o Senhor nos ensina a tomarmos o jugo. O jugo que o Senhor, ele se refere ao jugo de boi, que onde colocasse um boi mais experiente e outro novato, para que pudesse arar a terra. O boi mais experiente, ele ensinava o boi novo aquele processo, aquele trabalho árduo. E é justamente isso que o Senhor faz conosco. O Senhor está do nosso lado, e nós estamos do lado do Senhor, colocando o junco para aprendermos o quanto o Senhor é manso e suave. É assim, meu amado, que nós caminhamos e passamos pela tempestade, aprendendo do Senhor, aprendendo o quanto o Senhor é manso, o quanto o Senhor é suave, nas palavras, no agir, no compartilhar, no ser, no falar, no estar, no postar. Há sempre a mansidão e a sua vez a do Senhor em todo tempo. Que nós possamos aprender em meio à agitação do mar, que o Senhor está no barco, mas mais do que estar no barco, o Senhor quer trabalhar na minha vida e na sua, no nosso caráter, na nossa forma de nos postarmos, de lidarmos com cada situação, sabendo que o Senhor está ali, nos conduzindo em todo o tempo. O Senhor não abandonou o barco e nunca vai abandonar. Nós que muitas vezes queremos deixar o barco, nós que muitas vezes queremos sair dali correndo, mas o Senhor sempre nos ensina a passarmos pela tempestade, porque Ele está no controle de todo o vento, de toda agitação. Ele está no controle do barco. Que Deus conduza o nosso coração, Deus conduza a nossa vida em todo o tempo, no crescimento e no aprendizado do Senhor, sempre e sempre. Que Deus te abençoe, meu amado. Feche seus olhos. Eu quero orar por você e com você. O Ministério de Louvor pode estar chegando aqui. Deus, nós te bendizemos, nós te louvamos pela tua graça, pelo teu cuidado. Nos ensina a cada momento a buscarmos a tua presença, a sermos mudados, a sermos transformados, a sermos ensinados, a passarmos pela agitação do mar, confiando no Senhor, mas acima de tudo, sendo mudados, sendo desafiados, sendo levados a um novo patamar de compromisso, de intimidade, de crescimento diante do Senhor, diante da tua palavra, diante da tua presença. Deus, derrame a tua graça. Sem ti nada somos, não conseguimos, não podemos fazer nada se o Senhor não estiver trabalhando em nós. Nos conduza, Senhor Deus, em todo o tempo, em cada novo amanhecer, em cada novo dia, quando nós pensarmos em abandonarmos o barco, lembrarmos que o Senhor está trabalhando em nós, para que possamos passar pela agitação do mar, para que possamos passar pela agitação dos ventos fortes, do mar alvoroçado. Que o Senhor nos conduza em todo o tempo, meu Deus. Que jamais possamos olhar para as ondas e para o vento, mas olharmos para o Senhor, para aquilo que nós temos aprendido diante do Senhor, para aquilo que nós temos vivido. Nos conduza, Deus, em nome de Jesus. Amém e amém.